Vamos todos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos até o Mestre Jesus, na busca do seu conhecimento, sabedoria, seu amor e compaixão, para que Ele possa tocar o nosso coração de algum modo e que nos faça abrir nossa consciência para o que nos será ofertado, semeado nesse exato momento. Vamos imaginar o Mestre Jesus entre nós aqui, nos ensinando, nos proporcionando conhecimento, nos apontando um caminho para ser trilhado e nosso processo evolutivo, agradecendo a oportunidade da nossa vida, da nossa existência, de cada dia que nós recebemos como uma página em branco na nossa vida, para que nós possamos escrever uma nova história, novas experiências, novos aprendizados. E de folha em folha nós conseguimos traçar todo o nosso conhecimento, todo o nosso desenvolvimento, que sejamos nós dignos de sermos chamados filhos de Deus e a cada dia mais perto dele, que Ele possa se manifestar através da nossa vontade, através das nossas ações e através das nossas escolhas. Juntos façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja bem, boa noite a todos. Tá? Hoje a gente vai falar sobre os falsos profetas. A ideia é a gente abrir bem, esse conceito dos falsos profetas e ir um pouquinho mais além do que está ali escrito, no Evangelho de Mateus principalmente. E logo de início, assim, a ideia é a gente criar aí, fazer um desenho da anatomia da ilusão. Na maior parte das vezes somos nós mesmos que criamos para nós, até porque nós temos essa tendência de criar mundos ilusórios. A nossa própria percepção de mundo, ela é uma ilusão, ela não é uma verdade clara, porque essa percepção de mundo ela se baseia muito na questão da nossa experiência de vida. Então, como cada um tem uma experiência diferente, traz consigo uma experiência diferente de outras vidas, a gente não tem como ter uma percepção de mundo muito próximo do real, porque isso se baseia nessa percepção, E aí cada um tem o seu. Eu separei um trecho aqui da Gênesis, capítulo 2, lá no versículo 8 até o 17, só para a gente ter uma ideia desse ponto de ilusão, que eu estou falando aqui. A gente passa muito tempo acreditando numa coisa e não é bem aquilo que a gente ouve bastantes vezes ao longo de uma vida inteira, Como, por exemplo, Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que ele havia modelado. Yahvé Deus fez crescer do solo de toda a sua espécie uma árvore frondosa, de ver os bons frutos de comer, a árvore da vida. No meio do jardim e a árvore do conhecimento também. E esse conhecimento é do bem e do mal. E lá haviam 4 rios. E aí esses rios não serão foco do nosso assunto hoje, mas eles são importantes, principalmente no quesito simbólico. Tá? Um rio saía do Éden para regar o jardim. E de lá dividia, formando 4 braços. Desses 4 braços, o primeiro chama-se Fison, que rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro ouro dessa terra, na qual se encontram o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cut.
O terceiro rio se chama Tigre, que corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Oi? E Yahvé Deus deu ao homem um único mandamento. É aí onde os problemas começam. Um único mandamento. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que comer dela, terás que morrer. E aí, o que vocês entendem dessa parte? Se eu comer da fruta daquela árvore, eu vou ter que morrer. Enquanto eu não comer, eu não preciso morrer. Mas atentaram por um detalhe aqui nessas palavras. Deus deu ao homem um único mandamento. Em algum momento apareceu a mulher nessa história? Nenhum, né? Ou seja, a mulher era dado o direito de comer desse fruto. O homem não. O homem não. Então essa história da gente colocar a culpa na mulher e tal, né? Pô, foi a mulher, ela que... né? Então a gente tem que pensar um pouco mais nisso, tá? E aí tem a outra passagem aqui, que é onde o bicho pega, né? Que depois que ele come toda aquela coisa lá, aí acontece que o homem ele chega, né, em Yahvé Deus e fala, mas Deus questiona ele, comesse do fruto que eu disse que não era para comer? E aí o homem responde para Deus, mas foste a mulher que deste para mim que me ofereceu. Ou seja, ele está tentando se eximir da culpa, mas não foi falado para ele, ó, aquele ali você não come, porque se comer vai ter que morrer. Não foi falado para ele? Então essa é literalmente um acordo entre ele e Deus. Qualquer um poderia ter oferecido para ele, mas ele sabia o que ele deveria ter feito. E aí isso não é muito comum num determinado ponto, onde a gente ouve bastante que não podemos alegar ignorância no tribunal da justiça. A gente não pode alegar ignorância. Intimamente no nosso inconsciente, por menos que nós saibamos a respeito das questões espirituais, nós temos o conhecimento de que o bem e o mal ele existe e está nas nossas mãos como ferramenta. Não como uma condição imposta, mas é eu que escolho por qual caminho eu ando. Ou melhor, não é nem dois caminhos diferentes. O bem e o mal é um caminho só. A questão é que um lado da estrada está iluminado, o outro não. Você escolhe por onde caminhar. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto. E aí a gente tem ali, ó, a voz do ego e o silêncio do espírito. Na primeira oportunidade do homem de assumir a responsabilidade, o que ele faz? Ele coloca a culpa na mulher. Mas foi essa mulher que você arrumou para mim aí, para eu não ficar sozinho no Éden, que me deu esse trem aí para comer. A culpa não é minha, você que colocou ela comigo. Né? Mas não falei com você que não era para ter sido feito assim? Não foi para você que eu dei a diretriz que, olha, em momento algum, e outro detalhe, em momento algum Deus proíbe de comer o fruto. Deus não proibiu. Ele disse, dessa árvore não comerás o fruto, pois se comerdes dela, vai ter que morrer. Ele não proibiu também, mas ele deu uma condição. Isso nos leva a crer o quê? Segundo esse entendimento, que o conhecimento ele tem um preço e não vai ser barato. Não à toa, né? Tem alguns filósofos que dizem que à medida com que você avança no conhecimento, mais triste, mais deprimido você fica, né? Nietzsche falava bastante sobre isso, né? Nessa questão. E aí você fica assim, né? Nossa, eu seria mais feliz se eu fosse mais burro. Mas será? Será? Você seria mais iludido se você fosse mais ignorante. Essa que é a verdade. A questão da ignorância é um negócio curioso até, tá? Então, essa ideia da voz do ego e
silêncio do Espírito, ele é muito importante pelo seguinte: teu ego vai estar sempre falando na sua vida, sempre falando com você. Quem assistiu aí o desenho do Pinóquio, né? A grande aventura do Pinóquio, né? Ele queria ser o quê? Um menino, né? Um menino real, ele não queria ser um menino de pau. Aí o que ele faz? Ele foge do Gepeto e vai numa aventura que prometeram para ele o paraíso, né? E aí o que ele faz? Toda vez que ele está prestes a fazer uma besteira, aparece alguém. Quem é que aparece? Não, o grilo falante. A fada ela aparece num outro momento, mas o grilo está sempre com ele. O grilo falante quem que é? A nossa consciência. Ele que está cobrando você da escolha que você está fazendo. Fala, olha, esse caminho que você está seguindo vai dar ruim. Não vai ser bom para você. Só que aí vem, né, os assédios, né, do momento, do mundo e das promessas, e ele sempre opta pelos assédios, né, até que ele chega num lugarzinho lá que eles chamam de a Ilha dos Prazeres, a Ilha da Alegria, um negócio assim, lá que só tem brincadeira, chocolate, um monte de coisa. Só que o tempo que ele vai ficando lá, a cabeça dele vai se transformando na cabeça de um burro, que é a simbologia da ignorância, né? E aí ele não percebe, porque ele está entorpecido de prazer. Se a gente olha para o mundo hoje, o que a gente está vendo? Não é uma transformação da ilha dos prazeres? Onde nos oferece uma quantidade absurda de prazeres, dos quais literalmente detonam o nosso poder cognitivo, nos tornando cada vez mais gados, cada vez mais seres irracionais, que já ninguém pensa mais. E aí a gente está virando essa coisa, né, toda problemática. Então vamos falar sobre a arquitetura da ilusão, tá? Então a gente tem basicamente 3 camadas aí na arquitetura da ilusão. Tá? A primeira camada, que está a nível externo, tá? São os falsos profetas, o coletivo. Tá? O que isso envolve, né? Onde que isso implica? São os nossos modismos espirituais, que a gente vê bastante aí, ideologias vazias, os gurus que surgem de tempo em tempo, né, que vendem aí um êxtase instantâneo, principalmente atalhos. Quem nunca ouviu a história de gente vendendo terreno no céu? Hoje é piada, mas essa piada surgiu de uma situação real, tá? E tinha gente que comprava, tá? Esses processos que não convertem em transformações do ser, da pessoa. Por quê? Porque sempre se vendeu, né, de alguma forma, através desses elementos, sempre se vendeu a ideia de que você pode comprar o seu lugarzinho no paraíso. Agora, convenhamos, tudo que tem um preço é barato, não necessariamente tem valor. Tá? Se tem um preço, é barato demais. Agora, quais modismos espirituais a gente tem hoje? Vocês podem pontuar algum? Coach, tem um monte, né? Coaches espirituais, esses gurus aí que falam que vendem curso de expansão da consciência. Mais louco é quem compra um negócio desse. E como é que você vai expandir uma coisa que é sua, é individual, não tem igual? Não tem receita de bolo para isso. Ou você vai fazer um curso, se o cara colocou quântico antes ou depois do nome do curso, é charlatanismo. É certeza que é charlatanismo. Porque o quântico está ali para vender, é efeito marketing. Sim, é efeito marketing. Tá? Então, esse negócio de tratamento quântico, terapia quântica, evolução quântica, e vão trocentos outros nomes. Isso tudo é modismo espiritual, é feito para vender, só. Então, a nível externo, esses falsos profetas são esses. É claro, a Bíblia fala, muitos cristos virão. Mas quando ela fala que muitos falsos cristos aparecerão, não é no sentido de vir a um cara que se auto-intitula o Salvador e quer sair guiando todo mundo, mas qualquer um que se meta ao trabalho de querer pegar uma parcela do rebanho todo, para poder guiar para algum lugar, mas com interesses particulares.
Esses são falsos profetas. Também, tá? Também. Então tem, assim, sem números de situações. Pasmem, eu já vi, inclusive, há pouco tempo atrás, anúncios na internet de pós-graduação em espiritualidade aplicada aos negócios. Da PUC. Da PUC. A PUC está vendendo isso e não é barato, hein? E não é barato. Aí eu fico imaginando, pô, quem são os caras que estão dando curso disso, né? Os caras estudam onde, né? Para poder dar um curso de pós-graduação em espiritualidade aplicada aos negócios. A nível interno, o que a gente tem, tá? A título dessa arquitetura da ilusão. A nível interno, nós temos a tirania do eu ideal, né? Uma voz que promete a felicidade condicional exigindo o sacrifício da autenticidade. O que vocês entendem por isso? Essa tirania íntima. O que seria essa voz que promete felicidade através do sacrifício da sua autenticidade? Aí vem aquela perguntinha básica, né? O que é ser sucedido hoje? O cara bem sucedido é o cara que tem um salário, né, estrondoso, um palácio de casa, um carro enorme e tal, né? E já diz o ditado, né? Eu conheço gente extremamente pobre que tudo que ela tem é dinheiro, né? E aí a gente começa a entender um pouco das coisas, mas vai ainda além sobre isso daí. Muitas vezes a gente se cobra demais ou exige um certo nível de perfeição que nem mesmo nós compreendemos essa perfeição, essa que é a verdade. A gente não compreende plenamente esse conceito de perfeição, então a gente exige algo que a gente ainda não atingiu de nós mesmos. Para quê? Para a gente conseguir atingir o destaque num determinado grupo ou sociedade. E aí você está criando uma ilusão para si mesmo. Porque você não está nesse mundo em função ou em servidão para o outro. Você não está nesse mundo para isso, você existe nesse mundo para si mesmo. O mundo está entrando na sua vida como se fosse literalmente uma sala de aula, onde você é o aluno e o professor que vai entrar para te dar essa aula se chama amor próprio. Ele é o único professor. A grande questão é que ninguém quer entrar na sala de aula. Todo mundo quer ser o destaque, o aluno que vai ganhar a estrela na testa. Só que não percebeu o que está acontecendo. Ainda não entendeu essa parte, né? E aí, por isso que o nível 2 ali, o nível interno, é a voz do ego. Porque você está sempre querendo se destacar, sempre querendo ganhar atenção, sempre querendo ser melhor em relação a alguém. Não a si mesmo, a si do passado, ou que você acha que você é. Você não está fazendo isso por você, você está fazendo isso porque alguém está querendo, ou tentando entrar, né, como é que eu diria isso? Nesses grupos sociais que a gente tem, né? Sim, pertencer de alguma forma, né? Eu sou roqueiro, eu sou, sei lá, sertanejo, eu faço questão de dizer que, né, isso no meio religioso, isso é muito mais característico ainda, que a pessoa faz questão de falar que ela é de uma determinada religião ou da outra, né, e tal, ou ela quer mostrar poder ou infligir medo em alguém, né, e começa a falar algumas besteiras ligadas à religião dela, mas a religião dela nem mesmo ela entende. Que é muito comum a gente ouvir, né? Aquela velha história, né? Não mexe comigo que eu não ando só. Mas ninguém anda só. A gente tem um time de futebol, tem uma legião aí de obsessor atrás, né? Mas ninguém anda só, né? É um pequeno detalhe, né? Então não mexe comigo que eu não ando só, né? Eu não ando só. Então são esses detalhes que a gente vai alimentando essas ilusões ao longo de uma vida, que isso literalmente atrapalha
atrasa o nosso processo evolutivo e muitas vezes joga o teu trabalho de hoje para a próxima. E aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque você vai entrar, e aí a gente tem um mundo de simbologias para isso, mas a gente vai entrar no que os hindus chamam de roda de samsara. Você vai ficar num processo kármico repetindo ciclos, até cair a ficha, você entender o que você tem que fazer e virar a chave, para você sair desse ciclo. Só que para isso, você, devido a uma escolha que você fez, completamente boba, ignorante, você gerou para si mesmo a necessidade de um mundo de sofrimento, né? Uma vida inteira de sofrimento. E aí lá na frente, você chega do outro lado, se te for dado, né, como é que a gente chamaria isso? Se te for dado a autorização, né, se você tiver o merecimento de poder acessar as memórias de vidas passadas, quando você estiver do outro lado, aí você vai olhar para trás e vai falar: puxa vida, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz essas escolhas? Né? O que eu estava pensando? Estava tudo certinho antes de ir, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Chega lá, pum, eu desvio. Né? Então a gente começa a se questionar essas coisas também. E a terceira causa, né, que é a causa raiz de tudo, é onde começa a questão da ilusão, é ali bem dentro mesmo, bem no íntimo, é a consciência separada. Algumas linhas espiritualistas, elas costumam dizer que nós precisamos trazer o ego para conversar com a nossa alma. Enquanto os dois estiverem brigando entre si, ferrou. Ferrou, porque eu não vou ter uma harmonia na minha vida, eu não vou ter coesão e nem equilíbrio. Toda hora alguém vai falar mais alto, e esse alguém é teu ego, teu orgulho. Vocês lembram dos 7 pecados capitais? Quais são? Gula, luxúria, vaidade, preguiça, avareza, orgulho. Qual mais? Orgulho é o pior de todos, né? Meio que é o pai de todo mundo ali. Mas falta um. Oi? Não sei se a mentira entra. Oi? Ganância, será? A luxúria. A luxúria. Né? É que está dentro de algum cara aí, mas ela faz parte também. Mas é a luxúria, porque a luxúria ela trabalha bastante essa questão. E quando se fala em luxúria, a primeira coisa que vem na cabeça é em relação à condição sexual, mas não é isso. Luxúria não tem nada a ver com isso. Não diretamente. A luxúria, ela é o excesso de prazer, seja ele qual for. E aí o que mais representa isso é a questão sexual, mas prazer é qualquer um. Comida, sei lá, ficar vendo reels no Instagram, isso é prazer, né? E por aí vai. Um mundo de outras coisas, mas isso é luxúria. Tá? Isso é luxúria. Então, o vácuo interno e a ilusão da separação que busca o preenchimento através de atalhos e enganos. Então, é mais fácil eu acreditar no guru que está dizendo para mim: olha, eu vou te levar para o reino dos céus se você fizer A, B e C comigo. Se você fizer, você não vai precisar fazer mais nada. Eu garanto para você que você vai estar lá no reino dos céus. E aí vai aquela manada junto com ele. Essa situação pode parecer absurdo para nós, mas ela vem acontecendo periodicamente, de forma cíclica, ao longo de tempos em tempos. Não faz muito tempo que teve um louco aí que fez um monte de gente suicidar junto com ele numa seita pirada aí. Até depois criaram aí um personagem humorístico sobre ele, que foi o Chico Anísio que criou, né? O Tim Tones, né? Que foi baseado no Tim Jones, né? Exatamente. Então, mas a ideia é justamente essa, porque ele enganava as pessoas e as pessoas se permitiam ser enganadas. Elas se permitiam ser enganadas. E aí a gente tem vários outros exemplos, né? O cara lá do Osho, que foi para os Estados Unidos, aí depois foi acusado de um mundo de situações, né, de estupro e abusos sexuais. O cara aqui
no meio do Brasil, aí o João de Deus, né, que foi acusado e tal, foi provado inclusive, e tudo, e todo mundo tinha ele como um milagreiro, homem santo, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, porque o nosso caminho espiritual é nosso, é de nossa responsabilidade, a gente não pode transferir isso para ninguém. Inclusive por quê? Porque a minha experiência espiritual depende exclusivamente de mim, baseado na minha experiência. Então é o que eu aprendo, não é uma tarefa que eu cumpro, mas é o que eu estou aprendendo, é o que está sendo transformado dentro de mim. Não é um trabalhinho que eu faço para a faculdade para passar de ano, mas é o que transformou aqui dentro. Foi transformado. Então esse é o arquétipo do que seria o falso profeta, né? Que primeiramente ele entra como um negociador interno, que vai colocar na sua cabeça, só que vamos deixar claro, não é a culpa não é dele, tá? Ele vai te colocar a ideia na cabeça de que existem atalhos para você pular etapas, e aí você acredita se quiser. É claro que tendenciosamente você vai acreditar porque, vai te poupar trabalho, vai te poupar um monte de coisa, você não vai precisar fazer o mesmo trabalho que todo mundo vai fazer, e aí você se engana, você cria esse engano para si mesmo. E aí você segue aquele negócio de olhos fechados. Isso nos remete a uma cena curiosa, uma cena bem curiosa, que é o julgamento de Pilatos. No julgamento de Pilatos nós temos 5 personagens. O primeiro deles, Jesus. O segundo, Pilatos. O terceiro, Barrabás. O quarto, Caifás. O quinto personagem é o povo. Pergunta de prova. Qual desses 5 eu não sou? Jesus, claro, o inocente. Eu não sou o inocente. Por que eu sou Pôncio Pilatos? Quantas e quantas vezes ao longo da minha vida, eu diante de uma situação em que eu tinha o poder de absolver um inocente, eu deixei ele se ferrar porque eu simplesmente disse, esse problema não é meu. Tenho nada a ver com isso, não vou meter mão em cumbuca. Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? Estou sendo Pôncio Pilatos. Eu podia ter salvo uma pessoa da culpa. Não estou nem dizendo de salvar a vida dela, mas salvo ela de uma culpa que ela não carrega. Mas simplesmente, não, nem me pergunte nada que eu não quero me envolver com isso. Ou pior, né, que a gente está assistindo bastante situações hoje de casos desse tipo. Aquele velho ditado, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas tem marido matando mulher. E gente sabendo que a situação está culminando para esse tipo de situação. E tipo, não vou meter a mão, eles que se entendam lá e tal, e pum, matou a mulher. Poderia ter evitado. Tudo isso poderia ter sido evitado, né? Então essa é uma situação. Por que eu sou Barrabás? Quantas e quantas vezes ao longo da minha vida, eu sendo culpado, deixei que alguém, um inocente, assumisse a culpa no meu lugar para eu não assumir a minha responsabilidade. Quem cresceu com o irmão, falou, deixa o irmão pegar a culpa lá e eu fico quietinho. Ele leva a chinelada e eu só assisto. Né? Bom, essa é a mais suave, né, da situação, mas existem várias outras ao longo da nossa vida, principalmente no nosso meio de trabalho, a gente pode encontrar situações parecidas, tá? Caifás, por que eu sou Caifás? Caifás lembra muito a questão da fofoca, né? Quantas e quantas vezes eu não movimentei a opinião da massa contra alguém que era o meu desafeto, só para eu angariar forças contra aquela pessoa e conseguir afastar ela dos meus interesses. Isso você faz através de fofoca, difamação e por aí vai. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque a maior parte dessas coisas a gente faz sem pensar. A gente faz sem pensar, isso está no inconsciente, ou seja, é tendência nossa, é tendencioso. Se você é tendencioso, eu estou trazendo de outras vidas, eu preciso consertar nessa. Eu preciso estar mais atento, eu preciso estar mais vigilante.
E aí eu preciso ficar mais esperto. E o povo? Onde que eu entro como povo nessa história? O Maria vai com as outras. Quantas e quantas vezes ao longo da minha vida, para economizar neurônio, eu resolvi seguir com a massa. Ou pior, né, sabendo que a minha opinião diverge da maioria, para eu não entrar em atrito com ninguém, eu vou seguir todo mundo, mesmo sabendo que está todo mundo errado. Até na prova, eu mesmo, na prova, eu olhava, meu resultado estava dando X, aí o do outro está dando 2X, do outro de trás está dando 2X, o cara da frente está dando 2X, o errado sou eu. Não confiei em mim, preferi copiar do deles, também o meu estava certo. O meu estava certo. Então percebe? A gente se permite essas situações, porque a gente cria a ilusão de que o erro está sempre na gente, não no outro. Se a maioria está indo para lá é o certo, né? Esse é o problema, não é porque está todo mundo fazendo que é o certo. Recentemente vocês lembram a história do pinguim, né? Aquele bando de pinguim, estava todo mundo indo para o mar, né? Na geleira lá. Aí de repente do nada um se destacou do meio e foi em direção à montanha e lasca. A montanha estava a mais de 200 metros de distância dele. Estava todo mundo indo para o mar, ele foi sozinho para a montanha e azar. Morreu no caminho. Mas ele foi convicto de que aquele era o meu caminho, não o deles. Bom, tem uma explicação para isso, inclusive biológica, tá? Os pinguins que eles, quando eles perdem a sua companheira de vida, meio que eles não se acasalam mais, e aí meio que eles perdem o propósito de vida, e aí eles tentam se isolar mesmo, tá? Então tem essa história aí, mas isso bateu bastante na internet ali, viralizou, o pessoal falando e tal, e principalmente na questão da autoconfiança. Pô, se o seu caminho for diferente dos outros, confie em você. Não vai com a maioria, começa a pensar. Seja o arquiteto da sua história, da sua vida, do seu caminho, mas que saia de você. Erre bastante, porque são seus erros que vão te levar ao acerto. São seus erros que vão te levar ao teu autoconhecimento. Se a gente não erra, ninguém cresce. O próprio Thomas Edison disse que ele não errou uma única vez nas invenções dele. Ele teve mais de 1000 tentativas, uma deu certo. Né? Então a gente não está errando, a gente está experimentando. A gente tem que experimentar. E aí vem aquela velha história, né? Se eu não me engano, é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram a dor do outro. A dor do outro. Por que a dor do outro? Porque se eu sinto a dor do outro, eu respeito o sofrimento dele. Eu não julgo. Aí eu tenho empatia. Automaticamente, eu vou estar consolando o meu sofrimento. Automaticamente. Agora, para eu ter a empatia, para eu ter a compaixão, eu preciso ter outras duas virtudes atrás. Que é a virtude da primeira bem-aventurança, que é a lucidez. Se eu não tiver lúcido, eu não vou ter empatia nunca. Tá? E a virtude da compaixão. Porque se eu não tiver compaixão, vou ter empatia como? Não dá. Então o código bíblico está desvelado aqui para a gente, né? Lá no Evangelho de Mateus, a gente tem um aviso importantíssimo, que ele diz o seguinte: vestidos como ovelhas, interiormente lobos, ou seja, é lobo em pele de cordeiro, né? E nunca vos conheci. Nunca vos conheci. A ideia é que a aparência superficial de luz desprovida da substância real do amor, né, e a profecia sem autoconhecimento, que ela é uma transição espiritual vazia. Está dizendo o quê? Jesus já deixou para nós um ensinamento de como eu reconheço um falso profeta. Ele já dizia, conhece-se o fruto pela árvore, né? Aliás, conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se eu olho para o cara que está se demonstrando um santo,
né, uma pessoa iluminada e tal, com palavras bonitas, né, aquela coisa bem sedutora e tal, eu paro de prestar atenção nas palavras dele e observo as obras. Observo as obras dele. Aí eu vou ver se corrobora com aquilo que ele diz, se ele está literalmente vendendo uma ideia ou se ele está provando essa ideia através do próprio exemplo. Para muitas pessoas, e boa parte delas, é muito difícil você pegar a Bíblia para elas, né? É muito difícil pegar a Bíblia e ler para estudar e tal. Às vezes a letra está muito pequena ou o linguajar aqui está numa estrutura tão complicada que é complexo para ela entender. Então ela não se dedica à leitura, mas o exemplo da sua vida torna-se o evangelho para ela. Ó, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal. Pô, a vida dele está andando bem, eu quero isso para mim. Isso não é inveja. Inveja não é desejar o que o outro tem, mas é desejar a desgraça do outro por ele conseguir e você não. Isso é inveja. Tá? Não é desejar o que o outro tem, é desejar o mal do outro porque ele consegue coisas boas para a vida dele e você não. É bem diferente, tá? Então lá em Gênesis, que é esse ponto um pouco anterior ao capítulo que está aqui, né? Aqui está o 3:17, lá em Gênesis diz o seguinte: a maldição da terra e os espinhos comerá o pão com seu suor do rosto. Maldito seja a terra por tua causa. É quando Deus pega o homem ali, né, na escorregada que ele dá, ele fala: maldito seja a terra por tua causa. Dela você vai tirar o sustento da sua vida, com o suor do teu rosto, mas você vai ter espinhos, você vai colher abrolhos. Não vai ser fácil, né? Então o que a gente entende disso daí? Não é um castigo que Deus está dando para o homem, muito pelo contrário, é a consequência das escolhas que foram feitas. Não é castigo, consequência, tá? Por quê? Porque o homem estava com a consciência separada do seu espírito. O teu ego não estava mais conversando com o espírito dele, tá? E aí é onde surgem as nossas crenças limitantes, né? Muitas vezes a gente cresce acreditando que Deus é um homem velhinho, sentado lá na nuvem, lá no céu, vigiando o que a gente está fazendo de errado. Não é bem por aí, né? Esse conceito de Deus, né, não faz o menor sentido, inclusive, né, com a definição da palavra Deus. Tá? E esse suor do rosto que ele fala, está dizendo o quê? Que o esforço cognitivo vitalício para exercermos o discernimento entre verdade e ilusão. É com o suor do rosto que eu vou nutrir o meu espírito. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você não está pedindo o pão de cada dia, não é a comida para a sua carne, mas é o conhecimento de si mesmo sobre a sua própria luz, para que você não seja enganado por ninguém nem por si mesmo. Por ninguém nem por si mesmo. Então a psicologia do auto-engano, ela funciona nesses 4 passos que vocês estão vendo aí. O primeiro é o confronto com a sua própria sombra. Esse é o passo mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que olhar para o espelho e se encarar. Tá? Então, para você chegar nesse ponto, isso exige um nível de coragem muito grande para você, de se encarar no espelho. Aí surge o desconforto enorme, né, o agudo, a dor existencial e insegurança. Isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. Agora, o que você precisa manter em mente é que nunca, em hipótese alguma, estamos sozinhos. Nunca. Em hipótese alguma, a gente está sozinho nesse processo. Nós temos guias, nós temos mentores, nós temos guardiões responsáveis pelo nosso processo evolutivo. E eles estão ali para nos auxiliar, sempre nos auxiliar. Então, a busca pelo alívio imediato, então é natural que, diante de qualquer dor, sofrimento, desconforto, situação, problema, você vai querer fugir daquilo ali em busca de algo que lhe dê prazer. Prazer ao ponto de você esquecer que sofreu. Então, o intolerável impulso psicológico de escapar do sofrimento presente. Isso é instintivo. Faz parte do ego. Inclusive, é um mecanismo de defesa do seu ego. É um mecanismo de defesa do seu ego. Buscar prazer, fugir do problema. Ninguém quer problema para a vida. Ninguém quer, né?
E aí acontece o quê? A troca kármica. A transformação de que tanto se fala nas linhas espiritualistas e tal, que se comenta, né? Então a gente permite, né, um processo onde a nossa autenticidade assume em troca da falsa segurança, aprovação ou prazer. Quando você enxerga que, olha, não dá mais, eu tenho que assumir a bronca porque esse negócio já está me enchendo o saco há muito tempo. Sabe, quando você já está cansado de lutar com o mesmo problema e não aguenta mais, fala, agora eu vou encarar esse negócio de frente. Não dá mais. Não dá mais. Eu vou ver esse troço, eu vou me aborrecer, mas vai ser a última vez que eu me aborreço com isso. Aí você encara de frente. Você vai lá, pode levar o tempo que for, mas você resolve. Acabou. Transformou. Esse problema nunca mais vai te oportunar. Por quê? Por que não vai te importunar nunca mais? Porque você aprendeu. Você avançou um pouquinho mais para dentro de si, ganhou conhecimento de si mesmo e aquele equívoco que gerou esse problema, que gerou esse desconforto, essa dor e sofrimento, não vai mais acontecer. Houve aprendizado, você se transformou com ele. Por isso que nós temos que abençoar a oportunidade do nosso erro. Mas a oportunidade não por errar, mas por você ter uma chance de aprender um pouco mais sobre si mesmo. É isso que nós temos que ser gratos. Não pelo erro, não pela miséria, não pela dificuldade, não pelas limitações que temos, mas pela oportunidade que aquilo nos traz de aprendizado. Porque o universo ele só entende o quê? Afirmações positivas. O universo só entende isso. Então você vira para o universo, obrigado pela desgraça que está acontecendo na minha vida, amanhã vem uma maior. Amanhã vem uma maior. É a mesma coisa que você virar para o universo e falar, vem em mim que eu estou facinho. E vem. Vem, te abraça, te beija, faz tudo com você. Mas vem com vontade. Então você tem que abençoar a sua vida de que forma? Através das oportunidades de conhecimento que você desenvolve para si. Na sequência, o que você tem? Por último, você tem o domínio do falso profeta, aquele que gera as ilusões das quais te conduz aos equívocos. Então o eu ideal assume o controle, né, que para a ciência eles chamam de superego, que é uma condição além do ego que está ali, exigindo sacrifícios contínuos que nunca se concretizam. O que seria esse sacrifício contínuo? Você se priva de muita coisa, inclusive autoconhecimento, tá? Para atender os desejos do ego, né? Quando você tem o domínio do falso profeta, isso não acontece mais. Isso não acontece mais, porque a sua vida vira um constante processo de aprendizado, onde você vai estar sempre crescendo, sempre buscando e sempre se transformando. Né? Já dizia o Epiteto, né? O mesmo homem não entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Tanto o homem como o rio já são outras coisas. Já mudaram. O momento, inclusive, não é o mesmo. Tá? Então a gente está sempre em processo de mudança. Hoje mesmo, só por vocês estarem ouvindo isso daqui, vocês já não estão iguais como vocês chegaram. A visão mudou, o pensamento mudou, as reflexões que estão ali bombando na tua cabeça, elas vão funcionar como uma sementinha que eu plantei em vocês e aí vocês vão decidir quando que isso aí vai brotar no coração de vocês. E quando brotar, isso vai reverberar em frutos. Vai gerar algumas mudanças, algumas coisas que você vai ver, poxa, isso me daria um determinado nível de prazer que eu iria gostar, porém, vai ser um momento que vai me custar um bom tempo da minha vida. Não vale a pena. Você vai pensar um pouco mais antes de decidir por determinadas coisas na sua vida. E isso é a grande mudança. Tá? Então esse é o domínio do falso profeta, que é a última etapa desses três, né, da psicologia do auto-engano. Tá? Então, que promessas ilusórias você aceita hoje para não enfrentar a sua própria sombra? Essa é uma pergunta que você tem que levar para si, questionar todo dia. Né? A outra pergunta: como você justifica suas escolhas quando cede o apelo do ego? Essa dói.
Geralmente você culpa alguém, né? Ou, né, a gente tem aquela mania de criança, né? Mas está todo mundo fazendo, né? Aí você vai lá, avança o sinal vermelho, mas ele também avançou. Mas isso não quer dizer que o que ele fez te dá o direito de fazer também. Vamos lá na mitologia, na literatura universal, a gente tem alguns exemplos disso daí para nós. Por exemplo, né, Platão, o mito da caverna de Platão. Então você tem o falso profeta, quem é o falso profeta lá no mito? São as sombras dançantes. Aquelas sombras que ficam dançando na parede da caverna, por que elas estão dançando? Vocês lembram? Do mito? Da luz. É a projeção da luz do fogo, né? Que bate na pessoa que está lá dentro. Aí a sombra começa a dançar na parede, muitas vezes ela se divide, né? Ela sai do foco e se divide. Aí a pessoa acredita que tem mais gente lá dentro, né? E aí cada um acredita no que quer. Mas ninguém sai da caverna para ver a realidade. Esse é o lance da caverna de Platão. Então a verdade é que o prisioneiro, ele está liberto e ele confronta a luz, seja do sol ou da fogueira, que seria o seu salvador. Se ele segue a luz, ele consegue sair da caverna. Mas ele não segue. Ele tem medo, né? E o medo nos impede de fazer muita coisa. Mais um ponto. O medo, ele é a tua ignorância. Medo é ignorância de si mesmo. O mito de Narciso, né? O vídeo lá. Qual é o ponto máximo ali? Ele se apaixona pelo próprio reflexo. E aí ele, tentando, né, se aproximar da imagem que ele viu ali no lago, ele mergulha no lago, se afoga e morre. Né? Essa é a ideia. Então, o próprio reflexo é idolatrado. Qual o primeiro mandamento de Deus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e nenhum outro Deus ao meu lado. Deus está querendo adorador? Não. Deus está querendo seguidor? Não. Deus é megalomaníaco ao ponto de te impedir de adorar qualquer outra coisa que não fosse Ele? Não. Quem é Deus? Você. Ame-se. Ame-se, mas não se idolatre. Ame-se, mas não se idolatre. Tá? Então a grande armadilha aí é a atração letal da imagem do ego em detrimento do cultivo do ser real. Você não é a imagem que você vê refletida no teu espelho. Você não é a ideia que as pessoas têm de você ou fazem de você. Você não é nem o que você acha que você é. Vai muito mais além disso. E por falta do autoconhecimento, você acredita nessas ideias que dizem que você é. Tá? Então, tomar cuidado com isso daí. É construído ao longo do tempo. Você não se conhece. E aí a gente tem, né, como exemplo da literatura, lá em Macbeth, do Shakespeare, né, onde tem o falso profeta que é quem? É o conselheiro perverso e as vozes da ambição. Eu não sei se vocês já leram Macbeth ou assistiram o filme lá, inclusive estrelado pelo Denzel Washington, muito bom, que o tempo todo ele está discutindo na cabeça dele. E as discussões são relacionadas a poder, ambição e dinheiro. Sempre. E aí ele comete crimes, ele trai um monte de gente, um mundo de coisas acontecem ali dentro, justamente por isso, tá? E ele fica numa confusão, ele não encontra a paz, ele encontra o poder, ele encontra o dinheiro, a riqueza, etc e tal, mas ele não encontra a paz, porque aquilo está martelando a cabeça dele o tempo todo. Então, as verdades parciais usadas como isca fatal para seduzir a ruína total. Já ouviram a ideia de que você pode ser enganado, inclusive, com a verdade? A verdade pode ser manipulada ao ponto de enganar você. Existe até um livro, que uma vez eu quase comprei esse livro, mas por curiosidade científica, tá? Pelo amor de Deus, não vamos meter pedra em mim. Que se chama Como Mentir com Estatística. Não deve ser difícil. Não deve ser difícil, mas... né? Eu quase comprei por curiosidade, né? Mas acabei não comprando. Tem um livro chamado Paraíso Perdido,
de Newton, onde ele fala que Lúcifer, ele é o arquiteto da queda. Por quê? Não pensem no óbvio, por favor. Vai além disso. Como é que Lúcifer é o arquiteto da queda? Ele seus desejos. Isso que derruba. Né? Quem assistiu O Advogado do Diabo? Filme fantástico. Se você pegar os detalhes, aí você percebe como a coisa funciona. E funciona. E funciona. Porque os políticos fazem a mesma coisa. Mas funciona, tá? Então é um processo isso daí. O ser humano, de certa forma, instintivamente, ele tem comportamento de manada. Então se funciona com um, funciona com o outro, em algum nível. Até porque boa parte da população não está desperta. Está sendo literalmente reativa ao mundo, mas não ativa. Ela só reage, só reage. Aí alguém grita ali, vai todo mundo para lá. Aí o outro grita aqui, vai todo mundo para cá. E assim vai, né? Ciclo após ciclo. Qual é a grande armadilha nessa história aqui? A mentira perfeita e bela que se disfarça milimetricamente de quê? De portadora da luz. Né? Então a gente tem que ficar atento com essas coisas. Convergência espiritual, o espelho das tradições. Tá? Segundo o cristianismo esotérico, o inimigo oculto, que eles chamam lá de logismoi, que seria o demônio do pensamento, não é uma entidade externa física, mas a própria narrativa mental disfarçada de anjo de luz. É aquela vozinha dentro de você falando, vai lá, faz, vai ser bom para você. Né? Por quê? Porque está te incitando a buscar cada vez mais prazer. Né? E qual é a cura para isso? Né? É o que os cristãos esotéricos chamam de diácrises, que seria a prática incansável do discernimento silencioso, atuando como o fogo purificador do coração. Que momento que Jesus fala que corrobora bastante com isso daqui? Vigiai e orai, sempre. Vigiai primeiro, orai depois. Primeiro você vigia o teu pensamento, porque se o teu pensamento já desveniciou, você não vai orar nunca, né? Que aí o teu propósito de vida é o prazer. Agora, se você vigia, opa, peraí, se eu crio para mim a disciplina, crio para mim o controle e dou uma régua para tudo na minha vida, não terei excesso. Não terei os excessos, e é justamente esses excessos, independente de quais são, que é o que me entorpece o discernimento, a consciência, e eu fico sem ação. Me torno escravo de mim mesmo. Né? Já dizia lá o próprio Pitágoras, todo e qualquer vício que você tiver vai consumir qualquer parcela de tempo seu. Qualquer parcela de tempo. Aquilo é um ladrão. O xamanismo ancestral, ele tem uma figura para isso. Que seria o espírito do trickster, que seria o enganador, o trapaceiro. É uma entidade que fornece visões espetaculares, mas é incapaz de trazer cura, sabedoria ou prática. Tá? Ela é incapaz de trazer qualquer coisa ali que realmente tenha valor para você. Mas te deixa vislumbrado, te deixa fantasiado, anestesiado, mas não te traz nada concreto, nada que vale a pena. Qual é a grande cura disso daí? É a morte simbólica do ego, porque o ego você não pode matar, ele faz parte de você. Você, para existir como indivíduo, você depende do ego, mas ele não pode assumir como seu dono, ele não pode assumir como você, ele não é você. Ele é uma ferramenta que você tem para manter o teu processo individual. Então, a jornada de descida para reconhecer o verdadeiro poder que não se vende por oferendas vazias. Não se vende por oferendas vazias. O que ele está querendo dizer aqui? Que não adianta eu exercitar ou eu praticar rituais dos quais não tem amor, não tem intenção, não tem a menor energia minha ali presente, né? Então, tipo, eu vou fazer minha oração em casa, todo dia, tal hora, eu faço essa oração.
Mas você está fazendo mecanicamente ou você desperta, sente a necessidade de fazer, vai lá, faz com amor, coloca o teu sentimento, o teu cuidado, a tua astúcia naquilo que você está fazendo. O que você está colocando de você nisso que você está fazendo? Tá? É disso que ele está falando aqui, de oferendas vazias. Muitas vezes a gente vai todo domingo assistir a missa na igreja, por quê? É porque está todo mundo indo, é um costume que virou hábito. Mas eu não me vejo lá dentro, eu não consigo entender o que eu estou fazendo lá e tal. Ah, mas a minha vida vai ficar complicada se eu não comungar. Vou ser punido se eu não for. Aí todo mundo vai falar que eu estou abandonando a minha espiritualidade e tal. Ou se eu não tomar o passe no centro, vai ficar tudo difícil para mim. Aí o cara vicia no passe, mas ele não vem pelo amor, pelo coração, ele não vem por sentir parte disso. É outra coisa que está impulsionando ele. Medo, não tem energia dele fazendo essa transformação. Então é isso que está falando aqui, tá? As estruturas sagradas da ilusão, né? E aí a gente tem um putpurri aí de pensamentos espirituais, né? O I Ching, né, que é o livro das mutações, no hexagrama 12, que fala sobre a estagnação, o falso profeta é aquele que fecha o céu, fazendo a pequena pessoa, né, o ego, crescer. A comunicação entre cima e embaixo é totalmente cortada. Alma e ego não se conversam mais. Porque o ego cresceu tanto que pensou, não preciso mais de você, não preciso mais da essência que me sustenta. Até o tombo vir. E aí o negócio muda de característica. Já o hexagrama 36, que ele fala sobre o escurecimento da luz, ele é a tática de sobrevivência. Saber ocultar a verdade, a verdadeira luz interior e manter a quietude pragmática quando as forças da ilusão governam o externo. O que ele está querendo dizer? Que eu não vou precisar resistir ou brigar com a escuridão do mundo. Eu não preciso disso. Se a luz para mim já ficou claro, eu caminho em silêncio. Não preciso a necessidade de ser aceito num determinado grupo social, meio, etc. Eu não tenho necessidade de ser aceito. Por isso que à medida com que você aumenta o seu autoconhecimento, mais sozinho no mundo você está. Menos amigos você tem. Quem que você conhece hoje que você consegue sentar numa mesa de bar e trocar uma ideia filosófica com a pessoa? Pô, o que você entende da vida? O que a vida é para você? Não, quando a gente senta na mesa do bar, o cara está perguntando se o Corinthians ganhou. Então é complicado você arrumar pessoas com a mesma visão e o mesmo comprometimento do autoconhecimento e com a vida. É difícil você achar essas pessoas no mundo. E quando você acha, é algo fantástico para a gente. Por quê? Porque você tem alguém para trocar experiências. Olha, eu experimentei isso, estou vivenciando isso, eu errei aqui. E aí essa conversa pode nos levar a novos entendimentos da mesma experiência que vivemos. Da mesma experiência que vivemos. Tá? E o que o judaísmo fala a respeito do assunto, principalmente dentro da Cabala? O profeta Shiker, ele fala principalmente lá no livro dos Deuteronômicos, no capítulo 18, versículo 20, ele fala dos falsários que fala com autoridade divina sem ter recebido a verdadeira transmissão interna. Tem muita gente que fala que é inspirado pelo próprio Deus, para poder guiar os rebanhos. Quem dirá o Henrique Cristo, Ó meu Pai. Quem dirá ele? Mas a gente tem um mundo de outros gurus, sacerdotes, etc. e tal, que fala que foi ungido pelo próprio Deus. É ou não é? Então. E por aí vai, Não sei quem assistiu aquela série que conta a história de Davi, Acho que a Casa de Davi mostra bastante essa questão, E o rei, em determinado momento lá, o rei Saul, ele
Ele está literalmente preso pelo próprio ego e aí ele passa a tomar escolhas e a agir segundo a sua própria vontade, que sacia aí a sua sede de poder. E aí o profeta Samuel chega e fala, ó, Deus destituiu você como líder do povo de Israel. Vou ungir outro. Aí ele tenta descobrir a todo custo quem é o outro que será ungido para ele matar o cara. Né? Olha o nível que a coisa chega, tá? Então a estrutura oculta, que seria a clipá, é literalmente o falso profeta que opera na casca, na letra hebraica Yesod, tá? Que oferece a aparência da fundação e poder místico, mas está corrompida e desconectada da árvore da vida, operando no mundo material da separação. Então toda a energia está focada nesse processo de separação. Então isso, né, tem uma explicação que é esse um dos motivos que impede a pessoa também de avançar na vida, porque toda a energia dela está mantendo a separação, mantendo o espírito e o ego distantes um do outro. E aí ela vai sempre se sentir exaurida, cansada, nada dá certo, nada funciona, não flui, nada muda. Até chegar um ponto que a ficha cai e fala, não aguento mais isso, preciso mudar. Porque já não tem mais energia para sustentar essa situação. Isso pode levar uma vida, isso pode levar 10 vidas, isso pode levar muitas outras vidas. Vai depender do quanto de energia isso está sendo consumido. Então, a matriz de diagnóstico fundamental, né, que a gente vê aí onde temos o silêncio do espírito, né, e a manifestação do falso profeta. A grande oferta qual que é? Promete a felicidade, a salvação, êxtase imediatos, né? Nenhum tipo de responsabilidade é exigida. E aí o teu espírito faz o que diante dessa situação? Promove a transformação profunda. Através de como? O silêncio, ele se retira do mundo. Não faço parte do mundo, eu não vou interagir com o mundo, porque esse é um momento de mim para mim mesmo. Tá? Então ele vai exigir o quê? Responsabilidade total e esforço contínuo. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Então se alguém está te oferecendo um caminho espiritual que não dá trabalho, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Estão te vendendo um engodo. Então, a grande moeda de troca, o que é? Ela, segundo os falsos profetas, ela gera e alimenta dependência, medo, submissão, culpa. Tá? Agora, o caminho real, espiritual, ele te oferece o quê? Ele fomenta a liberdade absoluta, autonomia, enraizamento e autoria da própria vida. É você quem escreve, é você quem determina o que acontece, o que vai acontecer. É você quem planta, é você quem colhe. Ninguém vai fazer isso por você. O grande estado da comunicação. Para os falsos profetas, ruído mental, literalmente. Você vai ter um monte de bagunça na tua cabeça tentando te impelir ao erro. Né? Urgência implacável, agitação, pensamentos mágicos. O que seriam esses pensamentos mágicos? A gente acha que a gente está sendo sempre induzidos, né? Na maior parte das vezes, eu, durante meu tempo de vida aí em centros espíritas e trabalhando dentro de câmaras, principalmente de desobsessão, a culpa é sempre do obsessor. Não, tá tudo dando errado porque o obsessor está na minha vida, tem que tirar o obsessor da minha vida. Né? Até eu vi um tempo atrás um livro absurdo que eu achei, pelo nome do livro era absurdo, eu não li o livro, mas o nome já me afastou dele. O nome do livro é Show Encosto. Show Encosto. Show Encosto. Qual o sentido disso? Né? Qual o sentido disso? O encosto. Fui eu que encostei nele. Não ele que encostou em mim. Né? Porque se ele está ali no meu campo vibracional é porque tem afinidade. Exatamente. Eu que falei, vem em mim que eu estou facinho. E ele veio, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. O caminho espiritual real, aquele onde a ilusão não habita, a quietude, ela é intuitiva. Diante de uma situação, problema, qual a intuição que eu tenho? Silencia, para de brigar. Silencia para você conseguir perceber onde está a causa do problema. Então silencia. A clareza ela vai vir de forma cirúrgica e a paz inabalável
ela é silenciosa. Não tem barulho, não tem aplauso. Quando você está fazendo as coisas por você e para você, não tem plateia. E nem precisa ter, porque o objetivo é você, mais ninguém, tá? A grande mecânica astral kármica, né? Astrologia espiritual que a gente tem lá, principalmente dentro ali da alquimia. A ilusão, representada por Netuno, que é a biologia astral do auto-engano. Aspectos desarmônicos geram uma sede inesgotável por salvadores românticos e promessas emocionais e reais, né? Aquela imagem, principalmente para as meninas, né? As adolescentes, tem aquela imagem do príncipe, do cavalo branco que vai chegar, vai te salvar, toda aquela coisa, né? E aí cria-se alguns dogmas na vida, as famosas crenças limitantes, né? Que seria, eu quero casar de branco na igreja, isso vai abençoar meu casamento. Mas o que abençoa o casamento, o que é? É a união. A união é a cumplicidade entre os dois, tá? Independente de que cor você usou para entrar na igreja, tá? Então o guardião, o grande guardião aí de nós, quem é? Saturno. Por quê? Porque ele é o antídoto implacável, a disciplina fria, a exigência que estrutura e a passagem do tempo, que invariavelmente vai desmascarar o que é falso. O tempo não revela tudo? Não é o tempo o grande senhor da evolução, da humanidade? Porque ele revela todas as mentiras, né? E aí a visão kármica qual que é? Os espelhos das vidas passadas, porque nós temos acesso a ela inconscientemente, que são as nossas tendências. A gente tem boas tendências, a gente tem más tendências e elas vão estar sempre latentes de acordo com os gatilhos que a gente vive ao longo do dia. Tá? Então a atração por enganadores externos, ela é um reflexo matemático de padrões internos não resolvidos. Então quando você traz traumas, seja de vidas passadas ou da vida atual, isso constantemente vem à tona, constantemente bate no teu momento presente, exigindo atenção, né? Ou seja, sua alma dizendo para você, olha, está na hora de se olhar um pouco mais, porque você vai sofrer daqui para frente. Então olha um pouco mais para si. Então isso vai estar sempre batendo ali. Então esses espelhos das vidas passadas, eles estão vindo constantemente, né? Em algumas linhas chamam aí de nossas personalidades e por aí vai, tá? E o karma do discernimento, que é a evolução que exige certas consciências atravessem o vale do êxtase vazio e repetidas vezes, tá? Então, onde você cria disciplina para poder caminhar. Não diz Jesus, a porta para o paraíso é estreita e a porta para o mundo é larga? Por quê? Não é questão de espaço físico. Quando ele fala estreita, ele está falando da dificuldade de passar por essa porta. Por que a porta é estreita? Porque as tentações do mundo são enormes. E é muito fácil a gente cair nessas tentações. Por isso que a porta do mundo é larga. Porque você só precisa cair. Né? Não tem uma porta, é só cair. Você caiu e passou pela porta do mundo. Então a evolução que ela exige é essas certas consciências que atravessem o vale do êxtase vazio repetidas vezes, até desenvolver a musculatura para reconhecer a transformação real. Então o que ele está falando para nós? Que nós trazemos a informação kármica, se a gente não resolve essa informação vai ser, eu não chamaria cobrada, até meio agressivo isso, mas ela vai vir como necessidade de aprendizado para outra. E aí você acumula. Aí você que tem o quê? Tem a necessidade de passar por mais um sofrimento de forma repetida para ver se a ficha cai para você resolver isso e ir para o próximo. Tá? Então essa é a grande questão aqui, que é o karma do discernimento. Então, você não aprendeu nessa, você vai aprender na próxima. Então na próxima vai acontecer um determinado sofrimento que vai te remeter nisso daqui de novo. E de novo. E de novo, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O que eu falei lá no começo da palestra? Aquele que comer do fruto do conhecimento vai ter que morrer. Lembra? Então, é isso que Deus estava falando para o homem. Vai ter que morrer. Eu não preciso me conhecer?
À medida com que eu como um pedacinho dessa maçãzinha que é o autoconhecimento, eu preciso morrer para vir na próxima, e aí eu vou ter que aprender a buscar, morder mais um pedacinho dessa maçã, até não ter mais maçã para comer. Quando não tiver mais maçã para comer, eu não preciso morrer mais. Saciei a minha fome. Aí o meu trabalho de aprendizado é em outro plano, é em outro tipo de atividade. E aí eu sigo, tá? Patologia do impacto, tá? Patologia da ilusão, tá? O impacto da anatomia sutil, né? Então a gente tem o impacto espiritual, o impacto mental, o impacto físico, tá? Vamos falar do espiritual, chakra coronário. Lembra que eu falei lá no começo sobre os rios que Deus falou, que cruzam o Éden? O Éden não é um lugar físico, não é um plano, tudo aquilo ali é simbólico. Esses rios, os hindus chamam de Idala, Sushumna e Pingala. Pindala. São esses três caras. E o quarto ali, que é uma veia ali, é o que liga teus chakras secundários. Você tem chakras secundários, além dos principais. Os 7 principais, que está ligado à sua coluna vertical. Esses 3 são as correntes principais de energia, e você tem os secundários, palma da mão, joelho e os seus pés. É aí onde flui energia. O jardim do Éden é a estrutura do teu espírito, a árvore da vida são a conexão de todos esses chakras. Essa é a árvore da vida. E a árvore do conhecimento é conhecer como tudo isso funciona. Tá? Essa é a árvore do conhecimento. Então, o chakra coronário, né? Então você tem rasgos no campo áurico superior, então ele vai abrir o teu campo áurico superior, porque você ainda está na ilusão, né? Sensação crônica de orfandade divina, aquela ideia de que, pô, Deus me abandonou, né? Quem nunca passou por uma situação que você olha para o céu e fala, pô, tá de sacanagem, você me abandonou, não é possível, isso acontece desgraça na minha vida, né? Então ele tem essa ideia de orfandade divina. Perda drástica do senso de propósito, perdi o propósito da minha vida, a pessoa entra em depressão, e um severo vazio existencial após um pico de êxtase induzido. A pessoa tem lá aquela coisa, uma alegria e tal, de repente, pum, acabou, não tem mais energia vital nela, porque ela está perdendo energia vital. O coronário está desperdiçando energia vital, deve ter uma galera sugando essa energia dela ali. Tá? O impacto mental, chakra frontal, é o mental. Confusão cognitiva, paranoia, delírios de grandeza cruzados com baixa autoestima, dependência do pensamento mágico desancorado da realidade, né? Então a pessoa toda hora ela fica criando realidades meio que para tentar sustentar e justificar a vida dela, mas ela não encara a realidade. Não que a vida dela deixe de existir por conta da realidade, mas ela não aceita a realidade que se apresenta para ela, e ao invés de resolver a questão, ela fica criando ilusões para poder tocar a vida, né? E aí, para cada pessoa que ela encontra na rua, ou familiar e tal, ela cria uma mentira sobre a vida dela. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, e vamos indo. Eu sou isso, eu sou aquilo, e isso vai, né, se tornando cada vez mais repetitivo, que ela mesma passa a acreditar nessa condição. Tá? Impacto físico, né, lá no corpo base. Isso vai lá para a energia vital. Então está afetando ali seu básico, principalmente o básico, né? E massivamente ela é desviada para sustentar a mentira psíquica. Então toda a tua energia do básico está sendo desviada, porque é a energia criadora, é a energia que movimenta as coisas e tal. Então, o resultado disso, fadiga crônica, insônia persistente, possibilidade de respostas autoimunes, né? E aí nascem as doenças psicossomáticas. Porque toda a energia que deveria estar sustentando e sendo sublimada através dos chakras está sendo consumida através dessas ilusões geradas por si mesmo. Então, os falsos profetas não sobrevivem no vácuo. Eles se alimentam criando laços parasitários baseados na admiração doentia ou culpa. Então, ele fica se culpando ou começa a fazer algum tipo de autoadmiração de si mesmo, né? Ou seja, ele está se idolatrando, e isso ele também vai criar larvas astrais que vai estar sugando e atacando o campo áurico dele ao ponto de criar buracos enormes até consumir o campo todo, se ela não prestar atenção.
Antídoto para isso. Qual é o antídoto? Tá? É o que eles chamam de diácresis, né? E a poda de todos os espinhos. O silêncio não é passividade. Então, silenciar a mente não é se tornar passivo diante do problema, tá? Mas é acessar o silêncio do espírito, é um estado de extrema vigilância ativa, é a recusa constante, firme e consciente de dialogar com os negociadores internos da nossa mente. Isso se chama meditação. Meditar é preciso, tá? Segundo, a poda cortante exige a quebra literal, e vai ser doloroso, dos cordões de dependência externa e o abandono imediato da idolatria das imagens de perfeição. Ou seja, eu não faço parte daquele grupinho, eu não faço parte disso daqui, eu não tenho que sustentar uma imagem para ninguém. Eu, para mim mesmo, sou o bastante, eu me sustento, eu sou pleno para mim mesmo, eu não tenho metade da laranja, eu sou a laranja inteira, tá? 3. Habitar a sombra, a coragem suprema de permanecer na dor do autoconhecimento, suportando o vazio e a frustração, sem recorrer a muletas espirituais ou respostas pré-fabricadas. Se encarar de frente, olhar para o espelho e falar, agora é entre nós dois. Agora o bicho vai pegar. Você vai bater, eu vou bater também, mas a gente tem que chegar num acordo. Então, você tem que ter coragem para isso, tá? Bom, o próximo slide seria uma bibliografia, onde eu montei toda essa estrutura. Então, você tem aí o misticismo cristão da Haná, tá? Que ele fala sobre as diferenças da clínica estrutural entre profecia genuína e possessão espiritual disfarçada. O cristianismo de fato, tá? Que é um tremendo de um livro muito bom, do Steiner. O Código do Ser, do Hillman, que fala sobre a psicologia arquetípica, revelando principalmente o falso profeta como um tirano e senhor de imagens falsas na nossa mente. Espiritualidade Integral, do Wilber, que é um mapeamento preciso de falsos profetas que dominam as falhas nos níveis mais pré-racionais da nossa mente. Cabala Revelada, aí ele vai falar bastante na questão da estrutura energética do nosso ser e como a ilusão afeta essa estrutura, tá? O Aion do Jung, que é a biologia da projeção, onde você costuma projetar a sua vida em situações ilusórias para você fugir da realidade, né? Aí é onde você começa a vestir máscara e tal, todas aquelas coisas. O Tratado Prático de Evagrius Pôncio, Pôntico, que ele fala sobre a anatomia da pioneira dos 8 pensamentos malignos atuando como os falsos profetas íntimos. Que aí ele criou uma estrutura e codificou essa estrutura para todos nós podermos estudar como que a gente gera essas ilusões na nossa vida, né? Os porquês, tá? E aí nos dá aí ferramentas para você começar a desconstruir essas coisas e não voltar a fazer de novo, porque todo esse processo a gente faz inconsciente. A gente não tem plena consciência do que está fazendo quando a gente começa a criar essas autoilusões. Isso é um processo de defesa do ego, tá? E por último, perguntas que vocês devem levar consigo e fazer sempre que possível. Quais são os ídolos internos que ainda resistem à poda? Você está preparado para a solitude necessária para ouvir o teu mestre interior? E aí vem a pergunta, o que é estar preparado, né? Eu nunca passei por esse momento, como é que eu vou saber? Como é que eu estou preparado? Como a sua sombra tem se manifestado e o que ela revela sobre você? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está julgando aí algum aspecto da vida ou do outro, está falando mais sobre você do que do outro. Onde está o seu discernimento quando a euforia externa desaparece? Você está lúcido? Quando acabou, né, aquela empolgação toda, né, acabou tudo isso, você está lúcido quando acaba tudo isso? Qual é a emoção que vem? Qual é o sentimento que surge nessa hora? Desânimo, depressão, né? Falta de coragem, preguiça. A gente tem que começar a analisar essas coisas, porque essas reações que você tem diante de determinadas situações que o mundo te impõe
estão falando muito sobre você. E aí essas coisas que estão dizendo sobre você é justamente os pontos urgentes que você tem que dar atenção em si mesmo para você poder mudar. Porque esses pontos urgentes, você não tem que se preocupar, o que eu mudo primeiro para chegar lá onde eu quero. Você não tem que se preocupar com isso, porque a tua mente está falando, o teu espírito está dizendo isso para você. É só prestar atenção. É só prestar atenção. Aquilo que está gritando mais, aquilo que está doendo mais, o que está aparecendo mais na tua frente. Pô, tô vendo muita gente egoísta. Opa, acende uma luzinha vermelha aí. Né? Então o meu ego tá forte. Eu tenho que começar a olhar para ele, começar a tratar ele com mais atenção, com mais cuidado e ter um pouco mais de discernimento quando deixar ele fazer algumas coisas, tá? Então é a maneira onde, respondendo essas perguntas, eu vou começar a desenvolver ferramentas para que eu possa ter mais consciência de mim mesmo, ou seja, mais autoconhecimento. Vocês querem, eu chamaria, né, de um manual para eu conseguir alcançar esse estado de clareza na minha mente? É esse livro aqui, As Moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. É o diário dela, tá? É o diário de vida dela. É um livro que vai doer, é um livro que vai exigir uma coragem monstruosa de você, mas é um livro fantástico que nos dá bastante conhecimento, tá? Então ele traz muita coisa boa, muita coisa legal aqui, e você vê como ela venceu os próprios demônios. Como ela fez? Gradativamente. É como diz o Pascal, né? Você tem um problema, você divide ele em centésimas partes. Aí resolve uma por uma. Uma hora você resolveu tudo. Então um problema que parece grande demais para ser resolvido, então você divide ele em centésimas partes. E aí você vai pegar uma por uma. Cada dia um pouquinho, tá? É isso que ela faz aqui. Essas moradas interiores, os castelos interiores, é a vida dela que ela dividiu em vários castelos, tá? E aí, depois ele coloca aí para vocês, mas é um livro fantástico que vale a pena você ter ali na cabeceira, dar uma estudada, uma lidinha nele, que vai te trazer muitas ideias fantásticas. Vamos fazer o encerramento então. Fechar nossos olhos, agradecendo a Jesus pelo conhecimento que nos foi ofertado hoje e que possamos dedicar todo o nosso tempo essa semana para refletir mais, trazer para o nosso íntimo todas essas informações e principalmente as questões aqui levantadas e que de alguma forma possamos absorver boa parte de tudo que Jesus nos permitiu hoje através desse instrumento que é o conhecimento. Agradecemos a Deus pelo sopro de vida que pulsa dentro de nós todos os dias de manhã e que gastamos essa energia ao longo do nosso dia através das nossas escolhas, dos nossos frutos, e as nossas ações sejam sempre em busca do melhor para todo mundo. Juntos façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Vão em paz, mais uma vez.